Estamos tentando aqui, né, com a tecnologia, lutando um pouco. Vamos lá. Olha. Então, vamos aí se o... Bem, a Silvia entrou. Vamos esperar. Se o Fernando entrar, né, ele pede a solicitação e eu aceito aqui. Vamos tentar, né? Estamos esperando a pastora Silvia, o pastor Fernando. Só basta eles entrarem, que aí eu aceito. Entrou. Foi uma luta. Nasceu. O pinto virou galo agora. Que maravilha, que maravilha. Demorou, a gente ficou nisso. Tinha que ter uma novela mexicana, né, gente? Tinha, não podia ser facinho, não. Tinha que ser encrencado. Maravilha, maravilha poder ver vocês. Como estão as coisas aí na Flórida? Como estão as coisas em Orlando? Rapaz, a pandemia continua custando caro, né? Então a gente está esperando que tudo volte ao novo normal, para a gente poder assumir responsabilidades e pagar as contas e fazer tudo o que precisamos fazer, né? E fora isso, e o acidente da Silvia, tudo na paz. Claro, tudo na paz. Poxa vida. As pessoas que, alguns já te conhecem, vocês dois, esse casal, muito amigo nossos, eles moram em Orlando, na Flórida. Vocês já têm quantos anos de Estados Unidos? Vocês 32. Estão... 32 anos nos Estados Unidos. Eles são pastores, dirigem um ministério chamado Seara, uma igreja de gente, eu já estive lá, gente maravilhosa. Eles são gente maravilhosa também, né? Que, como todos os que vão para uma terra nova, têm desafios incríveis. Eu digo que todo mundo que vive essa vida de missões, essa vida missionária, tem um quê de Abraão, né? Tem um quê de Abraão. Vai desbravar, vai abrir. É a descendência que vai colher todos os frutos maravilhosos. Me diz, vocês antes da Flórida moraram em outra parte, né, dos Estados Unidos? Moramos 12 anos em Connecticut, que é um estado que fica bem do ladinho de Nova York. A diferença de clima de um estado para o outro é radical, né? Outro país. É outro país. É outro país. Que aí Flórida é mais o nosso estilo, é um pouco mais, ela é mais tropical, ela é mais quentinha, mas lá para cima, em direção ao Canadá, tudo vira Canadá. É verdade. Quem mora lá em cima está numa fria. E a gente aqui está nos 40 graus, né? Uau! Diferente, é bem diferente. É uma situação totalmente oposta. Totalmente. E Fernando e Silvia, me diz uma coisa. O desafio de estar à frente de uma igreja já é grande. O desafio de estar numa igreja no exterior, eu o vejo ainda como maior. E o desafio de também ter essa população de imigrantes que às vezes vivem realidades da ilegalidade,
é aquela coisa toda flutuante. Como é ser um pastor, pastores, à frente de um trabalho como esse? Como é cuidar de vidas? Que cuidar de vidas é cuidar de vidas, é óbvio. Mas daquela vida que hoje eles estão com você, eu imagino que isso possa acontecer, né? E amanhã ele diz, pastor, estou indo embora porque a polícia está aí, não sei o que lá, a pessoa vive aquela coisa meio de fugitivo, se eu posso chamar assim. Não que sejam criminais, não é isso. É que existe, inclusive, uma situação difícil de se resolver, né? Como é isso? Como é pastorear desta maneira? Conta um pouco para a gente. Na realidade, ministrar para imigrantes é uma coisa muito flutuante. É um gelo muito fino. Você não conta com aquela atendência constantemente. Um pastor amigo nosso, que veio do Brasil, ele falou que todo pastor que sai do seminário no Brasil deveria pastorear 1 ano no exterior. Aí ele vai saber o que é realmente o fato de um pastor, porque aqui a gente não é só pastor, é advogado, a gente é o cara de emergência. Hoje, por exemplo, nós fomos atender a uma família que bateu o carro. Então nós fomos lá para falar com os policiais, para dar assistência naquela área. Mas a gente tem que estar disposto a receber telefonemas de madrugada, e a gente não pode desligar o celular, porque nunca sabe com o que o imigrante vai se envolver e qual vai ser a necessidade iminente que ele vai ter de uma assistência presencial. Então é uma coisa assim muito desafiadora, muito desafiante trabalhar aqui nessa área. E hoje de manhã, o Osias pode conferir, a gente estava numa live que ontem de manhã, onde o pastor que ele estava com a gente, ele falou que ele começou a ministração dele falando que, usando um versículo bíblico que fala que os pastores devem cuidar de si mesmos, devem cuidar do seu próprio bem-estar, porque se a gente não está bem, a gente não pode dar um tratamento decente. Então, é um desafio. E como você disse, ao mesmo tempo vira um pouco advogado, vira um pouco agente social, vira um pouco até médico, né? Fica tratando de tudo. Eu testemunho que eu vejo o trabalho de vocês, é um trabalho full time, um trabalho 24 horas. É aquela coisa, não tem tempo, tem que estar disponível toda hora para as situações mais até inusitadas. Eu tive uma vez que, junto com o Fernando, né, nós fomos ampliar um pouco o palco lá se eu posso chamar palco, né, o tablado, né? Nós fomos lá, eu e o Fernando, aquele negócio, vira marceneiro, vira tudo, né? Vira tudo. Aí depois vieram membros da igreja que são, de fato, marceneiros, que trabalham, e até olharam assim, já tá aceitável. Tá bom, né? E aí eles melhoraram, mas nós demos o ponto de partida lá. Porque não tem jeito. É em todo momento. E Silvia, e você é pastora, mãe, avó, né? Cuidando de um monte de coisas, até fazendo trabalho, tipo, em casa, tipo uma escrivã, até isso eu vi você fazendo. Então, de fato, você vira uma mulher das 1001 utilidades. É parteira. Tem que ser, né? Isso aí. Parteira. Até isso. É interessante porque eu nunca gostei da área médica, da área de enfermagem, nunca gostei dessa área.
Não foi uma coisa que eu gostava. Mas quando eu cheguei aqui, as meninas, teve uma época, bem no início do ministério, que nós tivemos assim umas 6 meninas, todas grávidas ao mesmo tempo. Que elas iam ter neném assim, tipo de 15 em 15 dias, uma diferente da outra. E eu falei, ok, eu vou ajudar no que eu posso. Então, nós montamos uma ministração especial para elas, para falar sobre a gravidez, e acompanhamos durante os 9 meses. Todo mês a gente reunia, tinha aquele livro que a gente podia ler, o que esperar, né, da gravidez e tudo. Então, todo mês a gente fazia isso com a assistência de uma psicóloga. Foi muito legal. Mas aí, quando chegou perto da hora do parto, elas começaram, ai, pastora, você vai ter que ir com a gente. Eu falei, não, eu não tenho. Eu falei, isso não é parte da história. Eu falei, não, parto já não é a mesma coisa. Eu posso estar do lado de fora, mas aí, porque as mães estavam no Brasil. Não. As mães no Brasil não falavam, às vezes as mães estavam aqui, mas não falavam inglês, então não ia ajudar nada. Então elas começaram a falar, pastora, nós precisamos de você na sala do parto. E eu falei, meu Deus, é só tu para me capacitar nesse negócio, porque é impossível a pessoa natural ir para uma coisa que você não faz a menor ideia, nem quer ter ideia. Mas eu cheguei lá, eu tive que ir. E ao longo dos anos, foram tantas crianças que passaram, que eu parei no número 45. Então eu fiz 45 partos. 45. No final, as pessoas, até as médicas e médicos, estavam me reconhecendo. Então, no hospital, passavam por mim e falavam, hi, pastor, e eu, meu Deus do céu, que coisa louca que Deus fez, né, e me capacitou, porque eu realmente não tinha capacidade natural, mas Deus nos capacita nas situações, como você falou, mais inusitadas, né? A gente pensa, meu Deus, isso aí não vai dar, mas quando nós estamos fazendo a obra de Deus, é Ele quem capacita. Então, isso aí foi uma das vezes. Ou seja, é um eterno superar-se, né? Vocês têm vivido a experiência. Às vezes as pessoas pensam assim, maravilha, está nos Estados Unidos. As pessoas não têm ideia do custo que é isso. Existe um texto na Bíblia que diz, qual homem que antes de construir uma torre não se assenta primeiro e calcula? Então, ter a ideia do custo. Existe um custo para tudo isso. Existe um custo que vocês pagaram. Fernando ele trabalha como intérprete, até mesmo no juizado, né? Diante dos juízes, ele trabalha como intérprete e interpreta também para cursos que são dados aí. Quantas vezes eu me lembro na casa de vocês, o Fernando preparando toda a aparelhagem, arrumando tudo para poder fazer aquela tradução ao mesmo tempo, todo mundo ali ouvindo, caminhando. Nós quisemos, uma vez, só para que as pessoas tenham noção, ir junto, né, com Fernando e Silva. Ele está me devendo ainda isso. A gente ir aos parques, eu, Ana, Fernando e Silva. Tipo assim, os 4 adolescentes no parque. Mas aí o Fernando disse, olha, eu já vou tanto lá, porque ele faz as interpretações. Não, deixa eu descansar um pouco o dia, né? E ele vê que ninguém vê, né? Fernando vê o que está embaixo, né? Você vê o outro parque que ninguém vê, não é isso, Fernando? Os bastidores, né? E às vezes você fala coisas que são interessantíssimas, que se aplica até no Evangelho, como aquela visão
Walt Disney, né, quando ele começou com todo esse tipo de trabalho, realmente era uma coisa extraordinária. Eu nunca me esqueço do que você me disse, que eles dão até hoje mais valor à iniciativa, né, do que propriamente a formação. Você contou a história de um homem que varria as ruas e levou uma criança até o lugar desejado. E ele fez um show, né? Um show. E que eles observaram, que Disney observou, e disse: eu quero esse cara. Eu acho que é mais ou menos assim que Deus também nos vê, embora Deus é onisciente e tudo, mas Deus também vê essas posturas nossas. Eu volto a dizer isso, as pessoas não têm ideia do custo em lágrimas, em esforço, porque em frustrações, né, quantas vezes ferido, quantas vezes traído, quantas vezes deixado, quantas vezes abandonado, quantas vezes injustiçado, né? Mas a minha pergunta para vocês é uma: isso tudo vale a pena? Eu acho que vale a pena demais, demais, demais. Com toda, como você falou, com toda a frustração, a tristeza pelos abandonos, né, e tudo. São coisas que, quando você olha para tudo aquilo, bota na balança, tudo que é difícil, de ruim, de complicado, e você parar e pensar naquilo que Deus faz nas famílias, nas pessoas, isso é maravilhoso. É maravilhoso você ver o valor do trabalho que você faz, porque a gente trabalha para o reino de Deus. Amém. Não é para o nosso próprio reino, né? Então, o foco, a visão, a mente, o objetivo é o reino de Deus. Então, Amém. Vale muito a pena. Só de olhar, de saber que a pessoa me traiu, tacou a faca na minha história, mas está no caminho, glória a Deus. Porque se está no caminho, tá bom. Então, vale a pena. Entendeu? É complicado. Mas... É complicado. Mas vai valer a pena, né? Como diz aquela canção, eu sei que vai valer a pena. Vai valer a pena. Isso é verdade. E às vezes, vamos dizer, nós estamos na nossa própria dor, naquilo que David Wilkerson dizia, a luta solitária de um santo, aquela que é a tua luta, que ninguém pode lutar por você, né? E eu me lembro quando a sua filha ainda estava conosco, que nós fomos a um hospital, Fernando, eu o acompanhei, ele foi fazer uma visita, e debaixo de toda aquela dor, da enfermidade, e uma enfermidade brutal, ele foi fazer uma visita num hospital justamente de oncologia. Eu fiquei imaginando assim, meu Deus. E quando foi fazer visita, eu não sei se você se lembra disso, nós estamos procurando um quarto, entramos no outro lado, era outro hospital, e surge uma senhora dizendo: Pastor Fernando, eu queria te ver. Ou seja, erramos o hospital e acertamos o alvo. Deu tiro errado e acertou no alvo. E ela veio abraçar o Fernando, e o que ela precisava? De uma palavra de um pastor. Então, quer dizer, as pessoas não têm ideia que nem às vezes o momento que eu quero chorar sozinho, né, nem esse direito a gente tem às vezes, porque nós temos que cuidar de vidas. E isso que eu acho que é o galardão que chega diante de Deus, que é aquele momento da cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, mas ainda assim eu continuo. Eu continuo morrendo por eles, eu continuo sofrendo por eles. Todos nós temos uma situação como esta, né? Hoje vocês são pais e avós ao mesmo tempo. Vocês têm não só um neto que é maravilhoso, mas uma netinha que é um fenômeno, né? Vocês têm uma netinha que é sensacional. Qual é a experiência
de ser pai-vô, né? Mãe-vó. Como é essa experiência? Nossa! Olha, para mim é uma loucura, porque eu tive a experiência de ser avó durante muitos anos do neto, porque o neto já está com 14 anos, né? Então eu tive bastante tempo, tive 12 anos como avó dele. E já com ela, não, porque a nossa filha faleceu quando a Joy estava com 2 anos e meio. Então, literalmente, ela ainda estava nas fraldas, e que atrapalhou toda a doença da Rebeca, atrapalhou muito, né? Até a gente conseguir tirar as fraldas da Joy. Então, quando eu tive que entrar no papel de mãe, foi muito engraçado, porque 2 meses depois que a Rebeca tinha falecido, a Joy chegou para mim e falou: vovó, que ela fala bem português, ela falou: vovó, eu posso chamar você de mamãe? Aí eu tomei aquele impacto assim, falei, eu falei, com certeza, você pode me chamar de mamãe. Aí ela estendeu os bracinhos assim, mamãe, aí me abraçou e me beijou, e ali foi um misto de sentimentos, e ali começou... Não, e é de filme, né? Isso é de um filme. Uma coisa assim, né? E aí ali começou literalmente um processo que eu desconhecia, porque eu tinha o meu papel muito definido de avó. Claro. Mas a mãe é uma coisa totalmente diferente. Então, assim, até hoje eu tenho que me policiar bastante, porque eu sou avó, e a avó gosta de paparicar o neto. Lógico, né? lógico. Mas, ao mesmo tempo, eu sou mãe e eu tenho que traçar os limites e ensinar o que pode e o que não pode. Então, eu tenho que ser dura com ela, mas eu procuro ter um equilíbrio, porque eu não sou totalmente vó e nem sou totalmente mãe. Então, eu estou no meio. É um outro desafio na vida, né? Claro, e é extraordinário. E eu sou, assim, a pessoa que mais entra nas coisas dela. Então, realmente, eu sou a pessoa que tem que estar cuidando da escola, das coisas todas de saúde, toda a pasta dela, ela tem uma pasta toda organizada, as finanças dela, né? Porque ela recebe do governo, então o governo me pergunta todo ano quanto tem na conta dela, entendeu? Porque eu sou uma guardian, eu sou uma guardiã, de acordo com a lei, né? Então, eu tenho que ter tudo muito organizado, muito bonitinho, pronto, para que tudo esteja direito. Então, assim, uma experiência diferente, né? Certamente diferente. Não, e tanto ela quanto o irmão são extremamente inteligentes, né? Uhum. São. Isso é uma bênção. Todos dois. Ela ontem perguntou, passeando na vizinhança, ela virou para o Joshua, nosso filho, e falou assim: eu estou preocupada. Aí ele falou: preocupada? Com o quê? Aí ela disse: porque eu vejo muitas poucas casas aqui nessa vizinhança sem bandeira dos Estados Unidos. Por que eles não são bons cidadãos? Ninguém ensinou isso para eles. E o Joshua ficou assim. Ele falou: mãe, ela falou isso para mim. Eu falei: você está vendo? É muito lindo você ver quando a criança é tão inteligente assim, que eles têm umas tiradas assim, que você fala: que isso? Como ela está observando as casas, se tem bandeira ou se não tem. Eu posso testemunhar que o Fernando também está esse jeito de avô e de pai, né? Porque quando ele esteve aqui conosco, ele olhava assim, então, não, e a Joy vai gostar disso, vai gostar daquilo, tudo mais. Então fica aquele coração assim. Mas eu tenho convicção, a Bíblia fala desses netos que chegam na vida da gente para como abrilhantar
como se fossem as coroas, ou os brilhantes da coroa na nossa velhice, né? Embora hoje velhice é uma coisa assim, eu vou fazer 60, vocês estão mais ou menos pareando com a minha idade, né? Hoje a gente, 60 antigamente, você falava uma pessoa de 60, a ideia da pessoa já bem velhinha, né? Bem velhinha. Hoje você fala 60, é o novo 40, uma coisa assim, diferente, né? Está todo mundo com um ânimo diferente. E eu estou curtindo a Joy de uma forma, assim, totalmente nova, porque quando a Rebeca nasceu, eu era bem jovem. E eu não brinquei com ela o suficiente, não conversei com ela o suficiente. Então agora, vendo a Joy que ela faz e que ela fala, para mim está sendo assim, muito legal. Está sendo muito legal mesmo. Isso aí é a parte que eu estou curtindo, diferente da Silvia. Ele curte mais a parte de avô. Ele está curtindo bastante, assim, o lado de avô, entendeu? Coisa que eu não estou curtindo muito, porque eu sou mais mãe do que avó. É interessante. Então, assim, a gente está equilibrando, entendeu? Está equilibrando. A Silvia fala, não. O Fernando falou algo interessante sobre isso, e que um conselho, digamos assim, um conselho a jovens casais que estão com seus filhos. Às vezes, talvez a gente tenha tanta responsabilidade, eu estou falando de gente boa, que a gente esquece de ter aquela amabilidade, né? E curtir mesmo. Vocês, na sua experiência de vida, qual um conselho que vocês dariam a casais que estão com seus filhos, jovens casais, com crianças pequenas? Qual o conselho que vocês gostariam de dar? Bom, o que eu falaria é assim, curta os seus filhos, porque você não sabe quanto tempo você vai ter eles com você. Misturando isso com o ministério, o apóstolo Luiz Hermínio, do Mevão, uma vez falou para a gente que quando a gente perde um membro da igreja, a gente não deve considerar uma perda. Ele falou, você tem que ver da seguinte forma, numa igreja de imigrantes, para alguns, você vai ser o parteiro. O parteiro vê a criança no dia que ela nasce e depois nunca mais vê. Numa profissão secundária, nunca mais vê, só vê no dia que nasce. Muitos aqui, a gente só ministra para eles a salvação. Aí o camarada aceita Jesus e é um turista e ele volta para o Brasil. A gente nunca mais vê. Mas a gente fez parte do nascimento dele. Para outros, nós somos pediatras. Pediatra cuida de criança. Então, às vezes, a gente recebe membros de outras igrejas ou pessoas que se convertem, chegam para a gente, totalmente imaturos, e a gente ajuda, a gente trata, enquanto aquela é uma criança, espiritualmente. Mas o pediatra, quando a criança cresce, nunca mais ele vê. Para outros, nós somos médicos. O médico cuida de pessoas doentes. Então, muitas vezes a gente recebe membros ou pessoas cheias de carrapatos, ovelhas com perna quebrada, totalmente assim destroçadas. A gente cuida, a gente trabalha, a gente unta, a gente ensina, instrui. Mas qual que é o maior prazer de um médico? Quando tem uma pessoa que é cuidada debaixo do profissionalismo dele. É dar alta. Muitos desses doentes, quando eles recebem alta, eles nunca mais voltam naquele hospital. Então, é a felicidade do médico. E o Luiz Hermínio falou assim, um outro grupo são os filhos. Você nunca sabe quanto tempo você vai ter seus filhos com você. A gente teve um tempo com a Rebeca, mas ela foi tirada de nós. O Joshua daqui a pouco casa. Então a gente não sabe quanto tempo a gente tem.
A própria Joy, ela vai fazer 5 anos agora. Mas quanto tempo ela vai ficar com a gente? A gente não sabe. Então, conselho, voltando à sua pergunta, curta. Porque a vida é curta. E você não sabe quanto tempo você vai ter para ter aquele convívio, aquela atenção, aquele relacionamento com seus filhos. Então, curta bem. Isso aí eu assino embaixo que o Fernando falou, porque é a verdade da vida. É a verdade da vida. Nós fomos tomados pela surpresa, né? Quando a nossa filha adoeceu e teve aquele câncer muito violento, e quando ela foi embora, aquilo ali fez a gente realmente olhar e falar, meu Deus, a gente realmente não sabe os dias de amanhã, não sabe. Então, assim, para os jovens, tem objetivos, tem sonhos, tem planos, muito legal, ter tudo isso é muito bom, mas se você não tiver a tua família do lado, você está perdendo e você não sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe. Então, assim, realmente, sabe, cuidar daqueles que estão pertinho da gente, conviver, sair, fazer um piquenique, dar uma voltinha, passear, ver um filme junto, sabe? Ficar junto, falar das coisas do Senhor, para que a pessoa possa estar... Então, assim, tudo isso é coisa que a gente... Ok, você vai procurar o teu alvo, mas não esquece daquilo que é importante. Vez por outra tem que brincar de boneca. Tem o quê? Peraí, cortou, eu não ouvi direito. De vez em quando eu tenho que brincar de boneca. Ah, tá. Faz parte, né? Faz parte. Coisa que, por exemplo, ele quase não fazia com a Rebeca. Então, porque ele era jovem, então ele passou a infância dela, ele não brincou com a Rebeca como ele brinca com a Joy. Entendeu? Então, quer dizer, são coisas que você vê assim, você tem que aprender. Então, para o jovem, brinque com seus filhos, sente e brinque com seus filhos, porque isso vai ser muito bom. Do jeito que eu vejo você brincando com os seus netos, Luiz. Você é um vovô assim, você é um vovô 200%, você e Luiziana. Muito lindo. Eu acho que a Luiziana já está na categoria 300. Ela já está no 300, né? E a gente nós tivemos aí, que foi com a tia Thelma, né? E minha filha Débora, com o esposo dela, Marcelo, e tinham, por enquanto, agora são 3, mas eram 2, João Pedro e Yara, né? Yara. E tivemos aí, até que a Yara ficou brincando com a Joy, né? Ficou brincando com ela e tudo mais. E na América, a Yara se perde, né? Porque o pessoal olha, parece que é aquela menininha do interior dos Estados Unidos, né? Cabelo de palha, aqueles olhos azuis, branquinha, né? Então, é tudo muito maravilhoso. Eu até disse para os meus pastores, eu digo, ó, viagem com a sua família. Viagem com toda a sua família. Vai, que seja para um lugarzinho simples e tudo mais, porque tudo é questão de condições, mas esteja com a sua família, alegre-se com a sua família. Festeje, né? Eu acho que festejar a vida tem que festejar com a família. Com a família é esse momento tão maravilhoso. E eu sei que vocês, assim como eu também, gostam muito de cachorro. Que o Fernando tem um cachorro que é convertido. Não, mas aquele cachorro é convertido, porque tem cachorro que não é convertido. Mas aquele de fazer oração antes de comer. E como é vamos dizer, esse caminhar tendo assim um animal tão fiel, tão querido, porque são extraordinários. Isso é um caminhar muito agradável. Um caminhar.
Né? Para que as pessoas saibam, o nome do teu é labrador, né? Do labrador. É labrador. Sim. O nome dele? Simba. 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 O homem andou muito nos parques da Disney, né? Simba. Então, e é um cão maravilhoso. É um cão maravilhoso. A primeira vez que eu fui à casa de vocês, eu pensei assim, ele vai me estranhar. Que nada, né? Que nada. Ele recebe bem, quase que, exagerando, ele quase põe o café da manhã à tarde. É um animal muito amigo. Eu que não sou muito chegada em cachorro, não fui criada, então eu nunca fui muito chegada em cachorro, gato, qualquer coisa, nada. Então eu digo para ele, eu digo, Simba, se você não fosse bonzinho e se você não fosse tão bonito, eu já tinha dançado. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Aqui, ó. Aí ele, o Simba. Você vê, isso é cachorro bom. Cachorro bom. Olha a cara de cachorro bom que ele tem. Mas aí, Silvia, eu acho que Deus, já sabendo, escolheu a dedo para poder ficar com você. Porque ele não é cachorro irritadiço, nervoso, não vive latindo. É um cão super tranquilo, né? Super tranquilo. E vocês cuidam, além do neto, da neta, embora o neto não esteja mais tão presente, né? A mãe de vocês também, vocês dão grande apoio a ela, né? Eu vejo aí 90 anos, mas ela está assim super bem de saúde. E a gente sempre fala que ela vai a 200. Do jeito que forte. Vou te contar, ela dá uma surra de saúde na gente. Não, ela é interessantíssima mesmo. E pessoas às vezes não sabem descobrir o seu ministério, o seu propósito, mas ela sabe. Ela é uma intercessora extraordinária. Extraordinária. Uma mulher que você está sempre em contato, está sempre falando, manda suas cartinhas, as famosas cartinhas. Famosas. Muita gente. Estão retornando, né? Estão retornando. Eu vi um estudo que, por causa da pandemia, as pessoas voltaram a escrever cartas, a mandar cartas escritas, para ser algo pessoal, mais do que apenas a maneira de, como estamos agora, pela internet. Ou seja, diz a ela que ela estava mais adiantada do que a gente imaginava. O pior que é, né? Como sempre. É uma coisa bem interessante isso. Nós mal podemos esperar que vocês um dia possam estar de novo aqui, nos visitando, aqui no Rio. Esperamos que isso tudo passe e também nós possamos um dia estar aí com vocês. Flórida agora tem sido o epicentro, mais do que estava em Nova York. Nova York agora está diminuindo e Flórida está no desafio. As coisas estão, como nós temos ouvido os noticiários mesmo, esse desafio da Flórida está tão real assim, que às vezes uma coisa é o que chega a nós e outra coisa é o que a pessoa vive. É verdade. Como está essa realidade aí? Bom, o governador está reabrindo muitas coisas na Flórida. Essa semana que a gente está, disseram que os cinemas iam reabrir, mas não reabriram. Mas bares, teatros, pistas de boliche estão reabrindo.
2 parques da Disney vão reabrir no dia 11 de julho. Que vai ser o Magic... 11 de julho. Olha, eles escolheram muito bem a data. É uma data extraordinária. 11 de julho, é meu aniversário. Sabia. E quais são os parques que vão abrir? Vai ser o Magic Kingdom e o Animal Kingdom. O Epcot e o Hollywood Studios vão abrir no dia 14 de julho. Então, a coisa está voltando ao normal, só que com essa semi-reabertura, os índices desse vírus estão subindo amedrontosamente. Porém, existe também a questão de que antes a gente tinha muito poucos acessos. Nós mesmos tivemos contato com pessoas que tinham o vírus e nós entramos em quarentena logo no início, né, de toda essa agitação aqui. E naquela época nós ficamos 2 semanas em quarentena voluntária, porque nós entramos em contato com essas pessoas que tinham, porém, quando nós não tínhamos nenhum dos sintomas, então nós perguntamos, será que a gente pode ser testado? Não, não pode ser testado, porque só vai ser testado quem tiver os sintomas. Então, hoje em dia, os testes já estão abertos para todo mundo, não tem mais aquela dificuldade de fazer o teste. Então, muito mais pessoas estão fazendo o teste. Então, não se sabe exatamente o número também. Se os números estão mais altos por conta disso também, entendeu? Então, a gente está vendo. Agora, assim, parar para pensar, nós mesmos temos muito pouco. Quem que a gente conhece que teve esse negócio? Pouquíssimos. Que a gente saiba, né? Que a gente saiba, né? Então, que saiba. Muito poucos. Mas não oremos para que essas coisas realmente passem. Nós estamos chegando já ao final. Hoje nós tivemos foi conturbado, foi um pouco atrapalhado, né? Foi um pouco uma loucura, mas graças a Deus surgiu, né? Muito obrigado. Não, mas eu gostaria do seguinte, nós falamos dessa palavra que vocês disseram, palavra de sabedoria. Ame, cuide, curta a sua família. Né? Vocês jamais sabem até quando você terá os seus com você. E eu prefiro, assim, ser grato a Deus pelo tempo que eu tive com os meus, do que guardar qualquer outro sentimento dizendo não tive neles prazer. Não é? Que a Bíblia fala, né? Que nós possamos aprender, entre outras coisas, também contar os dias. Né? Aprender a saber contar os dias, aprender a saber viver os dias. Vocês teriam alguma coisa a mais que gostariam, antes da gente encerrar, né, de falar às pessoas, dizendo sobre essa importância familiar, como vocês falaram isso? Vocês gostariam de completar essa ideia? Fiquem à vontade, por favor. A única coisa que me vem à cabeça é o reforçar disso, de que mesmo em meio a toda essa pandemia, há dificuldades talvez até financeiras, que nós temos que lembrar de a quem nós servimos. Se nós tivermos esse foco, olha, eu sirvo a um Deus que cuida de mim, eu sirvo a um Deus que cuida da família, eu não preciso ficar desesperado. E olhar para a sua família com amor. Nós temos visto assustadoramente que nesse período muitas famílias têm se dissolvido e a gente fica assim, meu Deus, não é fácil a gente ter uma família, conseguir ter alguém que queira estar do seu lado. Esse homem que já está do meu lado, agora em agosto vai fazer 40 anos.
anos. Não dá nem para acreditar num negócio desse. Mas assim, aí diz assim, é fácil? Não, querido, não é fácil não, porque eu sou de um jeito, ele é de outro, nós temos um background das nossas famílias, então ninguém nessa vida é perfeito. E o que a gente tem que fazer é se esforçar para melhorar. Então, no meio da pandemia, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento por causa dessa inclusão dentro de casa, nós temos que ter uma coisa em mente. O Senhor, Ele quer transformar, Ele quer mudar a nossa história e Ele tem planos de história para a nossa vida. Então, a gente tem que focar nisso e ir em frente. Não desista, nunca desista da sua família, daquilo que Deus te deu. Você falou algo bem interessante, que existe toda essa tensão também de ficar dentro de casa, de conviver mais próximo. As preocupações deixam a gente mais tensas, né? Então, eu até brinco, eu digo assim, eu imagino que na Arca de Noé as coisas não foram as mil maravilhas toda hora, porque tinha coisa que era tensa. Cuidar daqueles bichos todos, a responsabilidade toda, aquelas coisas todas que eles tinham que fazer, limpar os campos dos animais. Você não imaginou limpar tudo aquilo? Eu sempre imagino o seguinte, eu não queria estar no lugar do camarada que limpava o lugar do hipopótamo. Porque o hipopótamo, quando faz suas necessidades, ele gira o rabo e aquilo é uma hélice. Então eu imagino que o teto sujo, tudo sujo, e eu vou ter que limpar aquilo. Não, as tensões eram grandes, mas é aquilo que o salvou. Se não fosse sobreviver, e tudo tinha que passar por aquelas tensões. E casamentos assim, que tem 40 anos, tem mais. Eu ontem estava falando com a Luciana. Estava planejando minha boda de diamante. 75 anos. Eu disse, quando chegar aos 75 anos de casado, eu vou estar com 98, você vai estar com 97. Dá ainda para celebrar. Então, nós estamos planejando isso, porque o gostoso é a gente envelhecer juntos. E envelhecer bem. Né? Então, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Eu quero dizer que vocês são amigos amados, amigos queridos, que nós gostamos de estar juntos, gostamos de compartilhar juntos. E vocês estão abençoando inúmeras vidas, mas, acima de tudo, a vida de uma pequena menina que vai se tornar uma grande mulher. Né? Agora que está aqui comigo, Luciana. Saudade. Antes tarde do que nunca, né? Eu assisti no meu celular. Saudade de vocês. Saudade. Tem aluno seu da escola dominical assistindo você aí. Pois é. Osias. Pastor Osias, que foi um dos meus liderados de adolescentes. Olha isso, vê bem. Ele nem se lembrava de mim. Eu falei, mas eu me lembro muito bem de você. Opa, devia aprontar. Mas era um bom menino. Não, Deus é boa gente pra cá. Deus abençoe. Beijo, muito obrigado pelo privilégio. Vocês também são muito amados do nosso coração. Luiz, muito obrigado mesmo. Você é meu amigo do coração mesmo, meu conselheiro, meu confidente. E realmente te respeito muito. E é um privilégio a gente poder estar aqui. Muito obrigado. Depois nós vamos ter uma próxima oportunidade, que aí nós vamos fazer que não vai dar mais os mesmos problemas. A gente já aprendeu a fazer isso. Tá é verdade. Muito obrigado por tudo e até uma próxima vez, se assim Deus nos permitir. Tá? Um abração para você. Obrigado, querido. Abração. Fique na paz.
Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco nesse debate-papo especial, internacional, falando de família, falando sobre valorizar o tempo em família, com o pastor Fernando e a pastora Silvia Pinto, que são pastores em Orlando, no Ministério Seara, lá nos Estados Unidos da América do Norte. Esse ministério maravilhoso, com gente ótima, que nós conhecemos. Gente de Deus. Aqui se despede a pastora Luiz Moraes, esperando que possamos nos encontrar num próximo debate-papo. Sempre assim, essa conversa entre amigos, de temas relevantes, se falando de uma forma edificante. Deus os abençoe e até uma próxima vez, se assim o Senhor nos permitir.